Nossa terceira semana de aula. Próxima semana será a nossa última, né? O curso ficou um pouco corrido, mas a princípio está dando tudo certo. Então, vamos lá. Vamos dar uma repassadinha aqui no Moodle. Então, nós tivemos nossa primeira semana. Foram aquelas 5 aulas, né? Foi bem corridão, mas acho que foi bem proveitoso. Com toda a revisão do que a gente já havia visto no início do semestre. Né? Foram 5 aulas. Tem atividade. Deixa eu aceitar o aluno aqui. Esse som também não pode ficar tão alto, senão vocês não conseguem escutar depois. Pronto. Então, tem atividade. Para esse sábado, vai fechar as atividades aqui. Até então, tem um dia e pouco aí para entregar. 15 já entregaram dos 57, então um número bem baixo, né? Tem que entregar, galera. As atividades aí vão valer todas as presenças, as notas. Não vai ter prova, então vai ser só as atividades. Então, é importante que entregue. Mais um dia aí para vocês entregarem. É bem simples, bem tranquilo. Isso aqui é o básico do básico, coisa de ensino médio. Então, 14 entregaram a segunda aqui, dos 57. Número bem baixo. Preocupante aí, galera. Vamos lá. Não vou estender data, tá? Porque isso aqui é atividade que já estava aberta lá de fevereiro, lá de março. E eu acabei reformulando a matéria e não dá para ficar jogando para frente, não. Senão vocês, para o próprio bem de vocês, porque senão vai juntar muita coisa depois. Então tá aí para amanhã, 2 atividades, dá para fazer ainda. E aí vai na sequência, né? Para o sábado que vem, sem ser amanhã, o outro, né, do dia 26, ó, tem 8 dias, atividade 3 e 4. Então, só revisando as entregas aqui, ó, 10 pessoas entregaram, número bem baixo também. Também são tranquilas, essa aqui dá para fazer em 10 minutos. Isso aqui também dá para fazer em 1 hora e meia. Quem tiver estudadinho faz bem rápido. Então tá aí, atividade 3 e 4 para dia 26. Então, estamos de acordo aí. E aí, semana 3 agora, né? As aulas estão todas lá, gravadas, separei, bonitinho. Tem o pessoal também do Me Salve, que é bem legal, bem didático. Já vi uns exercícios deles hoje também. Então, bem didático aí, junto com a minha matéria aí. Aí seria a atividade da semana 3, a 5 e a 6. Aí dificulta um pouquinho, assim, mas nada de outro mundo também. Com 2 listinhas de exercício aí. 3 pessoas já entregaram e 2 já entregaram essa. Tudo bem, essa aqui tá mais para longe um pouco. Mas a para amanhã é importante que vocês façam. Vamos ver a matéria hoje. Então, vai ter divisor de tensão, corrente, transformação de fontes. Tem uns videozinhos também com os exercícios, bem prático. Supernó também, uma outra definição. A aula passada a gente viu Supermalha. E vai ter aquela aulinha que era para a gente fazer presencial, né? Felizmente, vamos fazer esses exercícios aqui. A gente ia fazer uma competiçãozinha, felizmente não vai rolar. Então vamos para a aula. Tudo bem até aí dos exercícios, de tudo mais? Tranquilo? Para amanhã, então, quem não estava sabendo aí, beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios e aí dentro dos exercícios vão ter algumas definições. Nessa primeira aula a gente vai ver primeiro a definição de divisão de tensor, divisão de corrente. A gente já viu isso aqui indiretamente, né, nas leis das malhas e dos nós. A gente já percebeu que a tensão ela perde proporcionalmente, essa tensão da fonte ela perde proporcionalmente nos resistores, de acordo com os valores deles. Quanto mais alto o resistor aqui, maior vai ser a perda de tensão em cima dele. Então a gente já tinha visto isso. E aí tem um macetezinho que a gente já consegue descobrir a tensão em cima dele, caso a gente não tenha corrente ou não queira calcular a corrente, certo? É só mais um método, um artifício. A chamada está aí em cima, é o mesmo link sempre, pessoal. Sempre o mesmo link. Todas as aulas.
Então, essa tensão é proporcional ao valor da resistência que se tem ali na malha, dentro da malha fechada, certo? E essa formulinha, a gente consegue ter um atalho para caso a gente não queira calcular essa corrente. Então, vocês veem aqui que não é em função da corrente, que seria o RI, né? V igual a R vezes I. Só que o que a gente faz? A gente sabe que a corrente é V sobre R. A resistência desse circuito, a resistência equivalente, basta somar R1 com R2. Então, nós temos a resistência equivalente aqui, R1 mais R2. A tensão é a tensão da fonte, né? Tá pegando nesse ponto até esse ponto. Então, vai ter V aqui, zero aqui. A tensão em cima desses resistores vai ser V. V em cima desses dois resistores é a corrente. A gente substitui o I, então, da fórmula por essa formulinha aqui, que a gente acabou de deduzir. E aí ficaria, então, que a tensão em cima do resistor 1, por exemplo, é a resistência do resistor 1, então a resistência dele mesmo, dividido pela resistência equivalente, que no caso é a soma dos resistores, 1 e 2. Aqui, né? Se tivessem 3, ia ser R1 sobre R1 mais R2 mais R3. Porque como está em série, basta somar as resistências, né? Se tivesse 4, ia ser R1, R2, R3, R4. Então, a gente só sabendo o valor das resistências e dessa tensão em cima na malha, né? A gente já consegue descobrir a tensão, a perda de tensão em cima daquele resistor. Esse aí é o chamado divisor de tensão. Vamos fazer um exemplozinho aqui com valores, né? Que eu sei que vocês confundem um pouquinho com letra, mas é para a gente ter o raciocínio. Então, aqui a gente imaginando agora um circuito com N resistores, então vai ser a tensão no resistor X, qualquer, é a resistência dele sobre a resistência equivalente, que no caso basta somar, porque a resistência equivalente em série basta somar, vezes a tensão total, é a tensão em cima desse resistor RX, certo? E se esses resistores fossem de valores iguais, basta a gente a gente sabe que a resistência fica NR, né? Porque fica R mais R mais R mais R, N vezes. Então vai ficar N vezes R, corta R com R, porque o R que a gente quer ver em cima dele é igual aos outros, né? Então corta o R com R, vai ficar basicamente a tensão sobre N, tensão total sobre o número de resistores. Por quê? Porque todos não têm um valor igual, a gente não sabe que essa tensão aqui, ela é distribuída proporcionalmente em cima dos resistores. Como os resistores são de valores iguais, basta dividir a tensão total pelo número de resistências iguais que a gente tem. Então, a tensão em cima de um resistor RX de valores iguais, basta pegar a tensão total pelo número de resistores em série. Beleza? Vamos fazer o exemplo aqui na prática. Para finalizar aqui, quando a nossa resistência equivalente ele é muito maior do que a resistência que a gente quer observar, aquela perda de tensão ali, então quando ela é muito maior, você imagina, na fórmula aqui, o que acontece? Essa resistência pequenininha vai dividir por um número grandão. Então a gente tem uma perda de tensão bem pequenininha ali, que a gente fala que é desprezível. A gente pode ignorar aquela perda de tensão em cima daquele resistor muito baixo. O que seria um resistor muito baixo? Por exemplo, eu tenho um resistor de 1 ohm e tem um de 1K lá. Tem um de 1K, tem um de outro de 2K. Então, aquele 1 sobre 3.000 aqui, ele vai ficar uma partezinha muito pequena dessa tensão total da fonte. Então, será uma perda de tensão praticamente nula, se comparada proporcionalmente às outras quedas de tensão. A gente pode ignorar esse Vx quando a resistência equivalente do circuito é muito maior do que a resistência do resistor investigado, certo? Um caso específico. Vou fazer agora 2 exercícios aqui práticos para a gente ver isso aqui em números. Vou abrir aqui nossa folhinha. E aí, pessoal, tranquilo? Divisor de tensão? Daqui a pouco, divisor de corrente. Tudo tranquilo aí? Beleza.
Então, vamos lá. Aula 11. Aula 11. Exercício número 1. Vou criar aqui. Então, vou pegar e vou jogar uns valores aqui pra gente. Vou pegar esse mesmo circuitozinho, esse mesmo desenhozinho. Vou dar os valores aqui de R1 e R2 e um V ali pra gente fazer um exemplo prático. Exercício. Vou cortar ele aqui. Vamos dizer que o exercício aqui quer V1 e V2. Ele quer a perda de tensão em cada um dos resistores. Tá nosso circuitinho. Vamos dizer aqui que o R1 vai ser 5 ohms. 5 ohms. E o R2 eu vou falar que ele é 15 ohms. E o V10. V igual a 10 volts. Vamos fazer aqui, então. Qual que é a queda de tensão? Vou escrever aqui. Qual a queda de tensão em cima de cada um dos resistores? Beleza. Aí deu essa aqui a questão. Aí a gente vai fazer a conta assim, ó. Qual que é o V1? V1 é só aplicar a formulinha, ó. É proporcionalmente ao valor do resistor 1. É a queda de tensão em cima do resistor 1. É o V1. É o V total do circuito. Vamos fazer aquele de formulinha. Espera aí. Pode até deixar assim maior. Vocês estão vendo? Tá bom? Tá bem? Ou melhor. É o V1 é o V. Aí, em cima do resistor 1, R1 sobre... Cadê a formulinha? Aí. É o R1 sobre R1 mais R2. Isso aqui vai ser igual V total é 10. Vou botar aqui. Olá. O R1 é 5. 15. Vai dar 20, 5 sobre 20 vezes 10. Vai dar 2,5 volts. A 25. Tá, isso mesmo. E V2, vou copiar aqui, de forma análoga, só que agora em cima do resistor 2. Mesmo. 10, aqui é 15. Vai ficar 15 sobre 20, que dá 3 quartos de 10, 7,5. 7,5, 3 quartos de 10. Aí, se a gente somar aqui, né, V1 com V2, tem que dar o V total, o VT aqui. Então, tá batendo, né? Proporcionalmente, o resistorzinho de 5 tá puxando 2,5 dos 10 totais. E o de 15 tá puxando 7,5 dos 10 totais. Então, 75% tá nesse de 15 e 25% tá nesse aqui de 5, né? Então, tá certo. É proporção. Isso aí que chama porque chama divisor de tensão. É isso aí. Esse aqui não é 3 vezes maior que esse? Puxa 3 vezes mais tensão, né? Proporcionalmente, esse aqui puxa 3 vezes mais tensão do que esse. E a soma tem que dar o valor total. Fechou nosso exercício. Vamos fazer um exemplo agora de N aqui, com números iguais. Vou copiar também aqui uma figurinha para gente.
vez quando eu vou olhar o chat, tá? Sei que nem todo mundo tem microfone. Resistores do mesmo valor. Ponto. Vou dar os valores aqui, igual a gente fez. 2. Qual a queda de tensão em um dos resistores do circuito abaixo? Calcule a queda de tensão em um dos resistores do circuito abaixo. Melhor, fica assim. Calcule a queda de tensão acima dos resistores. Beleza, vamos fazer. Deixa eu jogar aqui embaixo. Agora, vou dar os valores aqui. Deixa eu ver. O V vai ser, vou falar 10 de novo. 10 volts. E o R, os R's, né? Eu não preciso colocar qual deles que é, porque são iguais. Vai ser 10. E depende, né? Pode ser qualquer valor, a gente não vai usar. 10 ohms. E tem o N é 10. São 10 resistores. Então, deixa eu dar os valores aqui. Então, independente se fosse 10, se fosse 15, o valor do resistor aqui, não importa, né? Porque eles são iguais, vai dividir proporcionalmente com a mesma força, né? Com a mesma intensidade ali, vai acabar tendo uma queda de tensão igual. Então, vai ser o V total sobre o N, qual o número desses resistores, né? Quantos são? Vamos fazer a fórmula, então. Vou copiar aqui uma delas. O V, X, V aí, vai ser o VT RX, o R1, alguma resistência aí, em geral, né? Vou botar RX aqui. Sobre N. Então, o V é 10, a resistência é 10. Opa, teve um erro aqui. Peraí. É V. Pronto. E aqui é 10. Qual é o N? 10. Então, vai dar 1 volt para cada um. Ou seja, eu tenho 10 resistor aqui, não importa o valor, eu tenho 10 resistor igual, tenho uma tensão de 10, essa tensão total vai dividir por 10, então cada um ali, cada um dos resistores iguais vai me sugar 1 volt, vai consumir 1 volt, beleza? Agora vamos lá para corrente. Vou voltar aqui, tá tudo certo. Pessoal, esses daí são em série, né? Então, em E se série. fosse paralelo, como seria? Aí não seria divisão de tensão, né? Seria divisão de corrente, que é o que a gente vai ver agora. Ah, entendi. Quando o circuito está em paralelo, vai dividir a corrente, né? Quando o circuito está em série, vai dividir a tensão. A corrente aqui é a mesma. A corrente dentro da malha é a mesma. A corrente dentro do... E a tensão dentro da malha, ela vai dividir. Então, aqui seria a lei da malha aqui, né? Lei de malha. E se for nó, a corrente divide nos nós, né? Que é o que a gente vai ver agora. Então, aqui, como é que seria? A tensão daqui para cá é a mesma. Olha o ponto aqui, ó. A tensão, aqui tudo é V e aqui tudo é zero. Então, mas a corrente não. A corrente ela vai bater aqui, ela vai dividir. Então, aqui é um divisor de corrente. E ela vai dividir proporcionalmente também a resistência. Então, tá lá. Qual que é a formulinha? V é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Resistência equivalente, nesse caso, tem paralelo. Então, resistência equivalente calculada assim, né? Quando é duas, pode ser também produto sobre a soma, né? Dá na mesma disso aqui. Corrente 1, então, vai ser o quê? Não é V sobre R?
que é V? V é resistência equivalente vezes a corrente total. Então, bota aqui, REC vezes I. REC sobre R1. O que é REC? É isso aqui, né? Vai ter que manipular. Tem que calcular o REC primeiro. E aí você vai saber a corrente em cima daquele resistor específico. Ele é RX. Então, tem que calcular o REC aqui. Ó. Presta atenção nisso. E agora é paralelo. E para caso de N resistores em paralelo, a corrente, e valores iguais, R1 igual a R2 igual a R3 igual a Rn, N resistores aqui, valor R. A corrente vai vir e vai dividir igualmente entre eles, porque eles têm o mesmo valor, eles vão acabar, vai passar a mesma corrente ali. Então, ela vai se dividir igualmente, ela vai ter um total e vai dividir por N resistores. Ela vai se dividir de uma forma igual. Então, fica aquela mesma ideia quando as resistências são iguais também. Vamos fazer dois exercícios para a gente ver. Então, a ideia é a mesma, só que corrente, o divisor de corrente divide no nó. E a tensão, ela divide na malha, certo? Por isso que existe lei dos nós e lei das malhas, para a gente descobrir diferentes coisas. E se essa resistência aqui, uma delas, for muito grande? Se uma delas for muito grande, o que vocês imaginam aqui? A resistência equivalente vai ser bem baixinha, né? Vai ser um número bem pequenininho dividido por um número muito grande. A corrente ali vai ser mínima. Porque a resistência é muito grande, a corrente não vai querer passar ali, né? Ela vai querer passar pelo mais fácil. A resistência é mais baixa. A corrente, ela se comporta ao oposto da tensão, né? A gente sabe disso. Então, uma resistência muito grande, a corrente vai falar, não, eu vou passar na outra resistência ali que está mais fácil. Então, vai ter uma corrente bem pequenininha. E se essa diferença realmente for muito grande, como está falando aqui, essa corrente X vai ser desprezível. Vai ser praticamente zero. Aquele mesmo caso lá para tensão, só que agora é o contrário. Vamos fazer dois exemplos aqui de novo. Vou pegar aqui um desenhozinho. Pode ser esse aqui. Mudar valores aqui. Então, agora eu tenho a corrente e não tenho as tensões, mas eu consigo calcular mesmo assim. Para isso que serve. A forma de divisor de corrente. Isso. Agora vamos dar os valores aqui. I igual a padrãozinho também, acho. A 10 amperes. E R pode ser um de 10, R1, 10 ohms. E R2, lá, 30 ohms. Beleza. 10 amperes aqui. Qual é a corrente de cada um dos resistores? Calcule a corrente em cada um dos resistores. Como é que ele vai fazer? I1, deixa eu pegar a formulinha aqui. I1, a corrente que vai para o resistor 1. I1 é o I total. Primeiro tem que calcular a resistência equivalente, né? Mas eu vou escrever a fórmula aqui. REC sobre I, né? REC sobre R1. REC I. A proporção da resistência em cima do resistor 1. Vou apagar isso aqui. Eu vou calcular primeiro que o REC. Você vai usar nos dois.
As duas fórmulas. Resistência equivalente é igual. A gente pode fazer produto sobre a soma, né? Porque são dois resistores só. Se fossem 3, podia fazer o parzinho, resultado, com o que sobrou, né? Se fossem 4, poderia fazer também 3 vezes. Ou então, usa a fórmula geral e faz de uma vez todos. Pode fazer também. Dá a mesma resposta. É 30. Vou fazer REC 30, paralelo. Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. REC 30 com de 10. 30 paralelo com 10. 30 mais 10. Vai ficar 300 sobre 40. Vai dar 7,5 ohms. Essa resistência equivalente aqui, de 30 com 10, tem que dar menor do que o resistor mais baixo. Teria que dar menor que 10. Deu menor que 10. Para o princípio tá certo. Ficou meio feio mesmo, tá? Vou botar REC mesmo. Vocês entendem que é 30 com 10. Só que aqui é K, não botei K, não. Botei só 1. 31, 10. Então deu 7,5. Vou dar um espacinho aqui, aí. Vou copiar esse aqui pro I2 também. 2, R2. Qual o REC? A gente calculou ali em cima. Então, o I é 10 vezes o REC sobre o R1. O REC é 7,5. 7,5. E o R1 é 10. Essa é a proporção de corrente que vai passar. Vai cortar 10 com 10, 7,5 amperes. Então, tem um de 10 e tem um de 30. Já deu para ver mais ou menos o que vai acontecer, né? Um é 3 vezes maior que o outro, vai passar 3 vezes menos corrente. Vai dar 2,5, né? Porque a soma tem que dar 10. Você já deu 7,5 aqui, mas vamos fazer. Sempre a soma tem que dar o total. Tá dividindo a corrente, né? Então, vamos lá, tem que dar 2,5. Vamos ver se vai dar 2,5 mesmo. O REC 7,5. 7,5. O R2 é 30. Vai ficar 1/3 de 7,5. Exatamente 2,5. Bateu certinho. Então, proporcional, né? Só que aqui é inversamente proporcional. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, 3 vezes menor a corrente do que vai passar aqui. Quanto maior a resistência, menor a corrente. É o contrário. Vou fazer o 4 agora aqui. Inventar também. Vou pegar o desenho aqui. Agora os resistores iguais. N resistores. Um desenho aqui. Tá. Quatro. Agora eu vou falar que o I. Eu botei 10 também. Um exemplo mais bobo, só para vocês entenderem mesmo o conceito. O I10 e N igual a 10. Também. Preciso dar o valor da resistência. Inclusive aqui também eu vou até tirar. São iguais, né? Já vai pela fórmula direto. Logo para qual que é, vamos lá, calcule a corrente que passa por um
dos resistores do circuito abaixo. Então, formulinha. Só que agora o I de X, ele é a corrente total, ele é I por N. Porque os resistores são iguais, eles vão dividir a corrente igualmente entre eles. Corrente total é 10 e o número de resistores é 10, 1 ampere. Então, resistores iguais, tem 10 amperes, vai dividir 10 vezes, né, igualmente entre eles. Fechou, 1 ampere cada. Primeira aula era só isso mesmo, bem tranquilo, mais conceito. Agora as outras vão ter uns exercícios mais legais. Tudo tranquilo? Tá de boa, né? Por enquanto. Sim, Hoje acho que não vai ser tão igual do outro dia, não. A do outro dia eu tô processando ela até hoje. Vamos lá. Mais 3 aulinhas, vai ter uns exercícios. Então vamos lá. Vamos lá.